Bom dia. Está aberta a sessão. Está divulgado o ponto que eu gostava de introduzir na ordem do dia. Tem a ver com o protocolo a celebrar com a Unidade de Saúde de Ilha para um evento que se realizará aqui no Conselho, que trará ao Conselho cerca de 150 pessoas para um congresso ou uma reunião de saúde oral a realizar aqui no Conselho de Vila Franca do Campo. Portanto, é para introduzir na ordem de trabalhos. Podem ler? Está, votos contra? Está a favor, fica para o último ponto da ordem de trabalhos. Depois assinamos as atas no fim da reunião. Antes da ordem do dia, alguma questão? Bom dia, Sr. Presidente, Presidente Camarário. Eu tenho aqui alguns assuntos para colocar aqui em cima da mesa. O primeiro tem a ver com a falta de diálogo que se verificou na última Assembleia Municipal. Muitas pessoas não tiveram acesso ao som, portanto, daquela reunião, o que nos deixou bastante não preocupados, mas com alguma pena devido à pertinência e à importância do assunto abordado. E, portanto, saber o que é que se passou, se o Sr. Presidente tem conhecimento dessa situação. O segundo ponto, gostaria de demonstrar o nosso desagrado no último lançamento do livro do Dr. Armando Cortes Rodrigues pelo fato dos vereadores do PSD não terem lugar sentados e tivemos que assistir a sessão em pé. Depois, eu fui alertado por uma mãe que tem o seu filho a jogar futebol no Botafogo, que a saída depois do treino oferece grande perigo porque os carros ou os veículos que lá circulam, portanto, andam muito a grandes velocidades. As crianças saem disparadas do campo de futebol depois do treino e é o que oferece perigo, quer para a sua integridade física e mesmo para a sua vida. A minha sugestão é que se colocasse uma cancela, à semelhança que se coloca nas escolas, para que os miúdos tenham pelo menos a atenção de não saírem lá disparados. O mesmo se verifica também no campo de jogos ou no parque desportivo ou recreativo da Mãe de Deus, porque também para não se verificar essa situação também faço essa sugestão. Por falar no campo de jogos da Mãe de Deus, ou parque recreativo da Mãe de Deus, tem sido falado na praça pública e acho que faz algum sentido. Tem a ver com a própria disposição dos balneários. Foi apresentado aqui o projeto é que os balneários tivessem a forma de U, o que vai roubar bastante espaço na sua frente. Isso vai impedir que futuramente se possa, ou eventualmente, ver a possibilidade de alargar mais o campo de futebol, na sua lateralidade. E, portanto, fazemos a sugestão que, em vez de ser em forma de U, que se prolongasse na sua extensão, ou então se criasse 2 pisos à semelhança de alguns campos de futebol que existem aqui na Ilha de São Miguel. Portanto, se isso não se verificar, vai comprometer seriamente no futuro se houver alguma intenção de alguém querer, portanto, aumentar lateralmente o campo de futebol, e uma vez que as suas dimensões são bastante reduzidas, o que implica não haver assim grande qualidade de jogo. Depois, gostaria de falar na Praia do Corpo Santo. Tem-se verificado a presença de pessoas a se drogarem e a deixarem seringas na areia e no espaço que envolve, portanto, a praia. Tem um aspecto de abandono, o que se calhar é um convite para
as pessoas têm esses comportamentos naquele espaço. Se pintassem, se tapassem aquelas rachadelas, os buracos, e se pusessem, por exemplo, à noite, iluminação, porque aquilo está totalmente às escuras à noite, e se falasse com a Polícia de Segurança Pública para que fizesse uma vistoria, ou seja, um policiamento mais frequente à noite naquele espaço. E, por fim, o Sr. Presidente acusou-me de andar distraído na última reunião de Câmara Pública, que não tinha conhecimento que o Festival de Tremor, portanto, atuou aqui em Vila Franca. Fui ver o programa do ano passado e fiquei espantado o facto de não se ter verificado e o Festival de Tremor não atuou aqui em Vila Franca. O que atuou aqui foi o Walk and Talk, portanto, uma construção de umas estruturas de madeira ali no Poço Largo e, portanto, fiquei bastante espantado o Sr. Presidente ter-me dito que andava distraído. Portanto, não ando distraído, ando sempre a tempo aqui nas atividades promovidas pela Câmara Municipal, vivo em Vila Franca, trabalho em Vila Franca e sempre tive atenção àquilo que se passa em Vila Franca. Muito obrigado. Muito obrigado por essas questões que trouxe. A falta de áudio. Ora bem, as questões técnicas são técnicas e, portanto, não se pode voltar para trás e o que acontecer está acontecido, espero que não se repita. Em todo o caso, eu não sei explicar, nem as pessoas a quem perguntei souberam explicar o que é que se passou. A verdade é que no meu telemóvel não houve falta de som. Portanto, houve vários equipamentos em que não houve falta de som e houve outros que houve falta de som. Depois, nos que houve falta de som, as pessoas disseram que se pusessem aos escutadores que ouviam. Houve outros que disseram que nos computadores não houve falta de som. Portanto, parece que o defeito não era daqui, o defeito seria do retransmissor de algumas plataformas que tiveram algum problema, mas que o defeito não era da emissão. Ou seja, se ninguém tivesse som, percebia-se que o defeito podia ser daqui. Agora, houve muita gente, algumas pessoas com som, outras que não tinham som. Desde que não tinham som, disseram que se pusessem os auscultadores que haviam, ou seja, ligar aquela que havia. Portanto, a questão não me parece que tenha tido origem aqui na emissão, a questão teve algum defeito nos receptores, ou seja, nos retransmissores de algumas plataformas que, por alguma razão, não retransmitiram. Portanto, em todo o caso, fica registado. Depois, o desagrado dos senhores vereadores ficarem em pé. Bem, eu julguei que os senhores tinham ficado em pé, porque eu os vi lá atrás, porque tinham que sair mais cedo. Foi a minha conclusão, foi a minha previsão. Eu disse, não sei porque é que eles não se sentam. Depois, nós não tivemos propriamente lugares marcados, quer dizer, mas, como sabem, nós tentamos sempre sentar as pessoas da forma, enfim, que é devida. Em todo o caso, quem se sentou na primeira fila foi porque chegou mais cedo, quem se sentou na segunda foi chegando, quer dizer, não houve lugares marcados. Mas como vi que, enfim, antes de acabar a sessão tinha saído, lembrei-me que os senhores tinham um evento naquele dia, em uma hora próxima, e que se calhar não se tinham sentado porque também tinham que sair mais cedo. Mas não houve nenhuma razão objetiva de discriminar, seja quem for. E, portanto, as pessoas sentaram-se da forma que foram cabendo. Depois, quanto às cancelas, sim, podemos ver isso. Enfim, os miúdos saem disparados. A questão é que quem treina os miúdos também tem o dever de enfim, saber pô-los a sair mais devagar. Mas está bem, vamos ver essa história das cancelas, se é que ajuda alguma coisa, porque depois a cancela, quando está aberta, eles saem da forma que entendem. E, portanto, o melhor é que os treinadores, as pessoas dos clubes, tenham também atenção a isso, porque a cancela serve para fechar uma vez, depois de aberta, já não serve muito. Mas está bem, podemos ver qual é a forma melhor de segurar e de segurança para os jovens.
A questão do Parque Recreativo da Mãe de Deus. Nós estamos a reequacionar sempre disse, ou sempre dissemos, que tudo faríamos para encontrar as melhores soluções. E, portanto, todas as soluções que estão a ser executadas vieram à Câmara Municipal e não obtiveram nenhuma objeção. Passado algumas reuniões, eu aceito que façam objeções, mas fica sempre mais difícil depois de haver decisões tomadas. Mas, em todo o caso, nós estamos a reavaliar toda a situação e, oportunamente, logo que tenhamos mais notícias, serão aqui trazidas à Câmara. Estamos a reequacionar a deslocação do local dos balneários, uma vez que, mesmo em comprimento, seria difícil, mas tudo isso está a ser replaneado para trazer à Câmara e colocar. Uma vez que esse concurso está lançado, acho que hoje acaba o prazo para apresentar as propostas, e fazer em 2 pisos obrigava a novo concurso, porque anular esse e fazer outros concursos. Deslocalizar pode não obrigar a novo concurso, ou seja, basta deslocalizar para outro sítio e o edifício é o mesmo. Portanto, é isso que estamos a avaliar com o fiscal e com o projetista, mas oportunamente traremos aqui as decisões que forem tomadas sobre essa matéria. Ou seja, a nossa intenção é que não haja nenhum comprometimento para alargar o campo de futebol e, por isso mesmo, tomaremos todas as medidas que tiverem ao nosso alcance para que assim aconteça e seja uma realidade. Praia de Corpo Santo, enfim, não é novidade para ninguém que, infelizmente, temos no Conselho alguns problemas de toxicodependência, não é só nesse Conselho, em todos. Não é tapando as rachadelas ou pondo mais iluminação que deixamos de ter esse problema. Portanto, o problema existe. Se não for naquele sítio, é noutro sítio. Portanto, não é por aí que as coisas se resolvem. Em todo o caso, o Corpo Santo, como sabemos, tem um projeto para ser executado. Em abril traremos aqui, quando fizermos a alteração, a conta de gerência e, portanto, o saldo da conta de gerência, o projeto de execução de melhoramento de toda a zona do Corpo Santo será apresentado e, portanto, o projeto está a finalizar. Recordam-se que havia um projeto para ali. Esse projeto, depois, nós retirámo-lo da sua execução porque, com os temporais, houve infraescavação dos muros da praia do Corpo Santo e agora o novo projeto contempla a solidificação de toda a parte da praia do Corpo Santo e implicará também a mudança dos balneários e, portanto, toda a requalificação da praia. Portanto, neste momento, não vamos fazer obras no Corpo Santo de remediar, porque temos um projeto definitivo para o Corpo Santo que será apresentado quando o projeto estiver concluído. Quanto aos espetáculos, nós, de facto, eu acho que é capaz de ter razão, foi o Walk and Talk, não o Tremor. Levou 15 dias ou 8 dias para ter percebido isso, mas ficamos os dois esclarecidos quanto a essa matéria. Mais alguma questão? Sr. Presidente, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Só fazer um apelo aqui à questão dos balneários do campo de jogos do Parque Recreativo da Mãe de Deus, que depois da decisão tomada pelos projetistas ou pelos arquitetos, fazer um apelo então que fizesse uma reunião com os clubes de futebol, no sentido quer do Vasco da Gama, quer do Clube Desportivo de Vila Franca, para que também eles dessem a sua opinião relativamente ao deslocamento dos referidos balneários. É na sequência da reunião que tive com os clubes de futebol e com um grupo de cidadãos que pediu para reunir comigo,
que estamos a fazer as alterações e, portanto, naturalmente que eu depois posso reunir outra vez, mas a questão de reunir é a gente recebe, ouve-os, acha que eles têm razão, altera e, portanto, não vamos continuar nisso o resto da vida. Mas quando a gente achar que as pessoas têm razão, nós fazemos o nosso melhor para que o resultado final seja o melhor para a Vila Franca. Bom dia a todos. Primeiro dizer que é natural que se leve algum tempo a perceber se foi o walk and talk ou o tremor, porque quando um Presidente de Câmara diz aquilo com tanta veemência e com tanta certeza absoluta, nós pensamos que eventualmente podíamos estar enganados e fomos verificar. Por isso o erro foi seu, não foi aqui do vereador Patrício. Senhor Presidente, falar... Não faz mal, não faz mal. A gente perdoa. Com um problema grave que tivemos em Vila Franca, que o PSD traz aqui à reunião de Câmara, com a gravidade que o assunto tem. Não, a gravidade foi o seu tom na altura. Peço imensa desculpa aos senhores. A gravidade foi o seu tom na altura, ofensivo, para com o vereador Patrício. Perdoem-me, que esse é um problema grave de Vila Franca. Não, a sua falta de paciência, de facto, é cada vez mais notória. Sr. Presidente, vamos falar do restaurante da Rotunda. De facto, nós já sabemos, obviamente, que aquilo tem uma nova gerência, que foi publicitada no Facebook. Não falamos nisso, obviamente, na última reunião, porque era extraordinária e não se podia falar. Mas, obviamente, o Executivo deve também ter esse conhecimento e deve ter recebido alguma coisa sobre o processo. Nós, vereadores do PSD, desconhecemos de tudo. Por isso, gostava que nos explicasse o que é que aconteceu, em que moldes e o que é que se prevê daqui para a frente no restaurante da Rotunda, se faz favor. Ora bem, a Associação da Vila fez chegar à Câmara uma notificação, uma informação, dizendo que tinha feito uma sessão de exploração para essa nova entidade que é uma empresa da Lagoa, Rego, como é que se chama? Não sei agora, José do Rego. A Câmara tem um parecer jurídico sobre a questão da cessão da exploração, ou seja, o adjudicatário continua a ser a Associação da Vila e a Associação da Vila fez uma cessão da exploração para aquela exploração do restaurante, daquele restaurante em concreto. Essa sessão da exploração foi autorizada e, portanto, é uma nova entidade que está a fazer a exploração. O adjudicatário continua a ser a Associação da Vila. Quem faz a exploração do restaurante é a empresa José de Rego, que tem um restaurante na Lagoa e, portanto, na Talhada, e que é conhecida por ter essa atividade. Ao mesmo tempo, nos mesmos moldes de antes, é isso que me está a dizer. E, naturalmente, o novo adjudicatário pagará uma renda à Associação da Vila, é isso? Exatamente. Portanto, o nosso interlocutor é a Associação da Vila. Quem faz a exploração é o José do Rego. A Câmara vai continuar a receber a mesma quantia que está contratada e, portanto, o nosso adjudicatário é a Associação da Vila. Quem faz a exploração do bar é o José do Rego. Nós, em junho, naturalmente que receberemos a renda e, portanto, mantém-se tudo como estava de antes. Quanto às obrigações e aos deveres, é uma nova entidade a explorar o restaurante da Vila. Gostava de lhe perguntar se isso inclui o acordo para os festejos do São João da Vila, se é ali naquele espaço, se fica tudo exatamente também sobre os festejos do São João, como era suposto ser antes. Sim, como disse, o adjudicatário é o mesmo, as obrigações são as mesmas. Quando a Câmara Municipal investiu naquele sítio, investiu para que ali fosse as festas de São João de forma, não digo definitiva, porque não há nada definitivo na vida, mas de forma permanente. Nós investimos em instalações sanitárias, nós investimos em enterrar a iluminação, enterrar, quer dizer, subterrânea, não vir no ar, nós investimos em saneamento básico. A Câmara fez investimentos vários naquele sítio, tendo em conta
que ali, e também pelas queixas que havia, ou pelo menos informações das entidades competentes da ASAI, da Delegação de Saúde, para a definitividade daquele espaço, e, portanto, a intenção da Câmara é que ali se continue a realizar as festas de São João, no que diz respeito aos festivais e à música e tudo isso. Portanto, é para continuar a ser ali, foi ali que investimos, para que ali tenha condições para continuar a ser. Qualquer outro sítio, a praça, outros sítios que não têm as mesmas condições, nós achamos que seja o adequado, a não ser para fazer a noite tradicional de São João, que é de 23 para 24, como sempre fizemos, e, portanto, mantém-se tudo como estava, dando com as mesmas obrigações. Como eu disse no início desta conversa, nós, os vereadores do PSD, desconhecíamos por completo todo este processo, por isso queremos requerer oficialmente, se faz favor, cópia de todos esses documentos e de todo o processo que foi ali feito, se faz favor. Muito bem, será dado conhecimento do processo. Mais alguma questão? Faz favor, tem a palavra. Sr. Presidente e os vereadores. Sr. Presidente, é sobre a questão da lavoura. O ano passado o verão foi muito seco e este ano continua a ser, há possibilidades de ser igual. Se a Câmara está a ter alguma previdência por causa das águas. E a segunda questão é sobre os caminhos de Ponta Garça, continuem sempre. A gente sabe que a Câmara tem feito um esforço em tapar os buracos e aquilo que pode. Mas se faz uma única de pressão outra vez com o Governo, a ver se a gente consegue fazer mais um bocadinho das estradas. Muito obrigado. Muito obrigado. Tanto quanto é de meu conhecimento, apesar da escassez de água, os lavradores de Ponta Garça não tiveram falta de água no último verão. A Câmara está atenta a isso e, portanto, este ano continuará atenta no sentido de manter as mesmas regras, ou seja, de apoio em tudo o que tiver ao nosso alcance para que não haja falta de água aos lavradores. Portanto, nessa matéria continuamos atentos e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que não haja nenhuma falta de água em Ponta Garça. Primeiro às pessoas e depois aos lavradores. O ano passado não houve nenhuma falta, houve de facto mais dificuldades, os lavradores tiveram que acartar sítios talvez mais longe, mas a verdade é que não houve propriamente falta de água. Nem vai haver, bem, a menos que haja alguma catástrofe, mas estamos preparados para manter as mesmas atitudes que de antes tínhamos. E é com gosto que vemos que está a avançar o projeto do IRUA, de captação de água na Água de Alto, para levar para Ponta Garça, para que de forma mais estruturada as questões de falta de água sejam resolvidas. Quanto aos caminhos, estamos atentos. O Sr. Vereador pode perguntar todas as reuniões de Câmara. Eu já lhe expliquei que temos feito as nossas diligências e, naturalmente, que a setembro serão feitas novas beneficiações em Ponta Garça. Não tenho nenhuma data, mas mantenho a pressão no sentido de haver mais benfeitorias nos caminhos de Ponta Garça, que merecem, e, portanto, a qualquer altura, naturalmente, haverá novidades sobre essa matéria, mas não tenho nenhuma data que possa dar ao Sr. Vereador de quando vão começar mais conservação de caminhos em Ponta Garça. Sr. Presidente, mas sobre o caminho da rua Professor Edwin Terra Vargas, é municipal. A Câmara tem, eu sei que não está no nosso orçamento, mas se tem algum plano que aquilo cada vez está mais degradado, principalmente uma zona ali ao pé do café, trate o Ponta Garça. Nós temos vários caminhos no Conselho que precisam de beneficiação. A última intervenção que foi feita pública foi na Ponta Garça e não foi feita outra intervenção em beneficiação de caminhos. Portanto, não foi feito no alinhamento do Ilhéu, não foi feito na entrada para a Ponta Garça na Lazeira, não foi feito em muitos sítios que é preciso fazer. A última que foi feita, por acaso, foi em Ponta Garça. E, portanto, estamos atentos, vamos continuar as diligências para haver melhorias e benfeitorias. Quanto à disponibilidade da Câmara, o Sr. Vereador sabe também quanto é qual é, e, portanto, estamos atentos. Se houver dinheiro disponível, vamos encontrar forma de beneficiar o Conselho naquilo que tem a ver com as suas infraestruturas, as estradas. Neste momento, não há nenhuma decisão tomada sobre essa matéria.
Quando houver disponibilidades financeiras da Câmara, o Sr. Vereador é o primeiro a saber. As propostas vão estar sobre a mesa. Neste momento, não há nenhuma resposta concreta sobre essa matéria, porque não temos dinheiro para as beneficiações de caminhos neste momento. Muito obrigado, Sr. Com a alienação dos 49% da Câmara no Excesso Atlântico Vila e do Aquapark, que já falamos aqui na Assembleia Municipal e na última reunião, já tem previsão de onde é que vai investir o que a Câmara vai receber? Nós só teremos previsão depois de receber. A senhora vereadora quer ir com o carro à frente dos bois. Ou seja, nós em abril teremos naturalmente a conta de gerência, que há um saldo, e se houver outros saldos, apresentaremos as propostas que serão adequadas. Neste momento, eu não vou fazer propostas baseado num financiamento que não há, que não existe. Eu não sei se vai haver compradores, espero que haja. Se houver compradores, nós teremos a oportunidade de avaliar esses investimentos na altura própria e não antecipadamente, porque eu não escuso de criar falsas expectativas, dizer vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e depois não houve comprador. Bem, aguardamos e aceitamos naturalmente que encontraremos as melhores soluções para, se houver esse acréscimo de orçamento, nós estaremos atentos para esse efeito. A questão, naturalmente, era depois de haver comprador e depois da venda se efetuar, e era sobre quais são as suas prioridades, que já vi que ficaram mais para a frente. Então, se vi bem, a altura própria será quando tivermos a disponibilidade. Primeiro, ter a disponibilidade, depois avançar. Nós só fazemos investimentos tendo o dinheiro. Temos tentado encontrar formas de que haja dinheiro e, portanto, havendo o dinheiro, vamos ter prioridades, que de resto sabe-se quais são, mas preto no branco vai ficar quando tivermos o dinheiro. Sr. Presidente, se me permite, eu fiz uma pergunta desta natureza e a resposta do Sr. Presidente foi no sentido de que a sua preocupação seria na repavimentação de algumas estradas aqui de Vila Franca com esse dinheiro. Eu julgava que essa matéria estava assente. Portanto, não mudei de opinião, mas primeiro é preciso haver dinheiro e eu depois então veremos. Mais alguma questão antes da ordem do dia? Não. Passemos à ordem do dia. Pedido de apoio da ACRDEF. Nós temos habitualmente concedido um apoio de 10 mil euros para essa associação, é a Associação dos Trabalhadores da Casa. Eles juntam o seu plano de atividades, aquilo que é normal e habitual fazerem, e também é habitual e normal, todos os anos, concedermos esse apoio aos nossos funcionários que bem merecem. Portanto, a proposta é de um apoio de 10 mil euros à ACRDEF, exemplo do que tem acontecido nos últimos anos. Uma questão? Não, senhor. Aliás, como todos os anos é hábito, o PSD vota favoravelmente. Então, aprovado por unanimidade. Delegação de competências da Junta de Freguesia de São Miguel. Essa insere-se no âmbito de... Já aprovamos as delegações de competências das várias freguesias, faltava São Miguel. Insere-se no âmbito dos 5 mil euros que é atribuído como apoio básico, ou seja, apoio igual para todos, para tratamento das ruas, jardins que estão a ser cargo, e do mais serão acordos que faremos com cada uma das juntas. Portanto, neste caso está em causa a transferência de 5 mil euros nesse acordo de discussão com a Junta de Freguesia de São Miguel. O PSD também vota favoravelmente. Aprovado por unanimidade. Atribuição de apoio à habitação degradada. Estão na vossa posse alguns dos projetos que estão concluídos para se proceder ao apoio das respectivas famílias da habitação degradada. Há alguma questão sobre essa matéria? Não, senhor. Também, como já vem sendo hábito, o PSD vota favoravelmente o apoio à habitação degradada. Muito bem. Foi aprovado por unanimidade esses apoios. Posta de deliberação, deslocação da empreitada de recuperação e valorização do antigo mercado de peixe de Vila Franca do Campo. Está concluído o processo, as reclamações, foram dadas as respostas e, portanto, estamos em condições de adjudicar a proposta que está colocada em melhores condições e que o júri nos propõe que adjudicamos
a Quetoni Medeiros pelo valor de 389.139,21 cêntimos. Alguma questão? Não, senhor, quer dizer, chegamos a esta fase do processo e muitas das nossas questões e propostas e manifestações de vontades também têm sido mostradas ao longo do tempo. O PSD naturalmente não é contra a requalificação daquele espaço, seremos sim contra a requalificação para o que ele se propõe, que à partida será um espaço de restauração, e tínhamos outro projeto para ali que já foi debatido várias vezes, por isso acho que não vale a pena continuarmos a bater nesta tecla. O PSD não gostava de ver ali um restaurante, por isso naturalmente votaremos contra este ponto na ordem de trabalhos. Bem, é natural, só porque faz fundamentação na base daquilo que se destina. Eu devo informar que recebemos um estudo da Câmara de Comércio que fez para todos os concelhos da Ilha de São Miguel e Santa Maria, e uma das indicações, também recomendações desse estudo da Câmara de Comércio, que brevemente teremos a oportunidade de divulgar aos empresários da Vila, em colaboração com a Câmara de Comércio, é a falta de restaurantes em Vila Franca do Campo. Ou seja, também a Câmara de Comércio, para além dos deputados do PSD, quando visitaram a Câmara, também indicaram como a restauração como uma necessidade para o Conselho. Também a Câmara de Comércio, enfim, indica que uma das falhas de Vila Franca do Campo é retomar boas tradições culinárias e gastronómicas que o Conselho já teve, e, portanto, também a Câmara de Comércio, junto aos deputados do PSD, aconselhando a Câmara a que invista na restauração. Vês que os senhores vereadores têm uma opinião diversa, é respeitável, tão respeitável quanto a da Câmara de Comércio. A verdade é que a nossa posição está em conformidade com aquilo que tem sido a auscultação que fazemos das necessidades do Conselho e da forma de atratividade que o Conselho tem que ter para chamar mais pessoas ao Conselho, e, portanto, pensamos que estamos no caminho certo. Enfim, fazemos o que sabemos e o que podemos. Em todo o caso, opiniões são opiniões e respeitaremos. Quanto à votação nesse projeto, votos contra? Posso só dizer uma coisa, Sr. Presidente? Eu reafirmo que nós somos contra um restaurante naquele espaço. Aquele espaço em específico. E tínhamos outro projeto para ali, foi isso que eu disse. Por isso, acho que fica bem claro que naquele espaço nós não gostávamos de ver um restaurante. O PSD vota contra este ponto da ordem de trabalhos. Está aprovado com os votos favoráveis do Executivo. Penúltimo ponto da ordem de trabalho, proposta de deliberação, terceira alteração orçamental. Tem a ver com a reposição de 1.500 euros numa conta de ofertas. Isso tem a ver exclusivamente com o facto da Câmara querer comprar uma pintura, um retrato, para oferecer à escola do pintor Luís França, que tem como retratado o poeta e escritor Armando Curtis Rodrigues. Portanto, é para oferecer um quadro à escola, para que a escola, como se passou a designar Armando Curtis Rodrigues, tenha um quadro desse pintor, e, portanto, esse é o valor que necessitamos para fazer essa aquisição. Portanto, a única alteração tem a ver com o reforço da rúbrica 1.500 euros. Alguma questão? Não, senhor, só dizer que o PSD votou contra o orçamento e, consequentemente, todas as alterações aos orçamentos, o PSD abstém-se. Muito bem, está aprovado com os votos do Executivo. O último ponto da ordem de trabalhos, que foi introduzido há pouco, tem a ver, portanto, com esse evento, que tem a ver com a reunião de saúde oral. Naturalmente que essas reuniões têm acontecido um pouco por todos os Açores. Penso que a última foi no Faial, no Conselho da Horta. Agora, esse evento desenrolar-se-á na ilha em São Miguel, mas muito em concreto em Vila Franca do Campo, numa da unidade hoteleira de cá, e, portanto, estarão cá 130 médicos dentistas e, portanto, pessoas relacionadas com a saúde oral e, tanto quanto nos informarem, 20 oradores convidados para, enfim, trocar naturalmente conhecimentos e experiências.
Foi pedido um apoio à Câmara Municipal para apoio logístico de todo esse evento, portanto são 150 pessoas que vão permanecer durante um fim de semana aqui em Vila Franca do Campo. A proposta é que possamos protocolar com a Unidade de Saúde de Ilha para esse evento uma verba de 5.000 euros para apoiar esse evento. Portanto, essa é a justificação e a fundamentação para se proceder a esse protocolo com a Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel. Todos os eventos deste género e outros que sejam feitos em Vila Franca do Campo é sempre bom para termos movimento e pessoas no nosso Conselho e para que ele também seja projetado de outra forma. Por isso, naturalmente, o PSD votará favoravelmente. Muito obrigado. Aprovado por unanimidade. Terminamos a ordem de trabalhos. Alguém do público quer dizer alguma coisa? Faz favor, senhor, o seu nome e eu depois a sua intervenção. Meu nome é Silvino Ponte e estou aqui para assistir à reunião e questionar o elenco camarário sobre o campo de futebol da Mãe de Deus, o campo de Parques de Lazer da Mãe de Deus. Já foi aqui dito de que estão a planificar o campo. Na praça pública já se ouve de que há uma hipótese de alargar o campo agora, e por isso, na altura, na Assembleia Municipal, eu já alertava para pôr os postos de eletricidade mais nas extremidades, porque condenava o campo, se os postos de eletricidade estivessem dentro do campo. Os balneários, numa das reuniões em que eu estive presente, constatei de que era um outro atropelo a este mesmo campo para que no futuro ele pudesse ser alargado. Já ouvi dizer aqui pelo Sr. Presidente de que esta hipótese está salvaguardada com respeito aos balneários. Os balneários vão sempre ser recuados. Fico contente e gostaria de perguntar ao Sr. Presidente com respeito aos postos de eletricidade. E já agora, como eu tenho acompanhado esse processo todo, dá uns bons anos para cá, até o Sr. Presidente e o Sr. Elenco Camarário nem estava cá, mas tem sido uma luta de muitos anos para esse campo de futebol. Apraz-me de que o senhor, afinal, tem ouvidos de ouvir. Eu vi o Desportivo de Vila Franca, eu vi o Clube de Futebol Vasta Gama, eu vi um grupo de pessoas ligadas ao futebol, ex-futebolistas e pessoas que gostam de futebol. Afinal, essas reuniões têm surtido efeito, fico feliz. E já agora, para que fique no ouvido, também tinha mais uma sugestão a fazer à Câmara Municipal. Até porque não vai mexer no orçamento que já está em curso, ou como o senhor disse, vai ser entregue hoje. Trata-se dos mictórios e as arrecadações para os dois clubes. Aquelas arrecadações para os dois clubes, não, pelo menos na minha ótica, vão servir de bar para pelo menos para o clube que eu represento, que é o Clube de Futebol do Vasta Gama. Os clubes precisam de angariar dinheiro e esta é uma dos meios que se tem para angariar dinheiro. O Sr. Presidente já disse aqui numa das reuniões connosco que não havia problema nenhum em que um desses clubes fizesse dali um bar, mas da maneira que está projetado os mictórios e essas duas arrecadações que poderão ser para bar, não estão bem implementados. Ou seja,
não faz sentido nenhuma pessoa estar a comer ali uma sandes com uma cerveja e está um mictório ali ao lado. Ou seja, se houvesse a hipótese de deslocar os mictórios, os das senhoras, os dos homens e o outro que é das pessoas deficientes, não é? Para o lado onde estavam antes, praticamente. Até porque se nós tivermos ali um bar, há sempre a hipótese de pôr uma mesa ou duas com guarda-sol, há sempre a hipótese de nunca de alargar o bar. O bar em si pode ser alargado e pode ser... Portanto, era mais uma sugestão a essa Câmara, deste munícipe que está aqui, que com boa fé, que se pensasse nesse assunto, retirasse os mictórios mais para o lado e deixasse a zona dos bares mais privativa. Era só isso. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua questão. As questões, na verdade, tal como eu já disse aqui ao Sr. Vereador, nós estamos a reequacionar a planificação de toda a zona do campo do Parque Recreativo. Eu não disse que os balneários iam ser recuados, disse que era possível recolocar, e, portanto, a hipótese que está a ser estudada não é de recuar, porque já não havia mais para onde recuar, não tem espaço para recuar. Como sabe, há um desnível acentuado na extremidade nascente do campo com os seus vizinhos e, portanto, há ali uma altura significativa e, portanto, não havia hipótese de recuar. O que há hipótese é de relocalizar e, portanto, de transferir para outro sítio, designadamente para aquele campo pequenino que deixa de ser campo pequenino e passa a ser dos balneários. Porque não há outro local onde se possa colocar os balneários. Mas essa é a hipótese que está a ser estudada. Quanto ao mais, ora bem, os sítios destinados aos clubes, ou seja, duas arrecadações que são destinadas aos clubes, cada um fará o que entender. Mas bar, no sentido técnico do termo, deve compreender que não é isso que está em causa. Nós não vamos criar um sítio que tenha infraestruturas para funcionamento de um bar. Se cada clube fará da utilização que bem entender da situação, será, se quiser vender bebidas e não sei mais quantos, será qualquer coisa, enfim, esporádica, não no sentido físico do termo, de fazer funcionar ali um bar. Até porque, como sabe, nos recintos desportivos há limitações ao funcionamento de bares. Cada vez mais há limitações ao funcionamento de bares. Portanto, se fosse um bar, era preciso ter infraestruturas para ser um bar. Portanto, o que há é uma arrecadação atribuída a um clube. Cada clube, ou depois, se nos dias de jogo, nos dias de treino, quiser fazer uma utilização diversa, está na sua responsabilidade de fazer. Mas nós não estamos a fazer dois bares no campo de futebol naquele sítio. Estamos a fazer duas arrecadações. Depois da utilização, cada um saberá como as faz. E, portanto, reafirmo que há limitações dentro dos campos desportivos para funcionamento de bares. E, portanto, nós não poderíamos, enfim, ter essa vontade de atribuir a cada grupo desportivo, ao grupo de futebol, ao vasta gama e ao desportivo, se vier a ser constituído, dois bares. Nunca foi essa a nossa intenção. Duas arrecadações. Portanto, das arrecadações, cada um saberá como as usar e espero que as use bem em benefício do próprio clube e que isso possa contribuir também para alguma receita do próprio clube. Depois, tudo mais, portanto, a ideia que nós neste momento temos é, nós fomos reunir com as entidades que têm os fundos comunitários, novamente, nós fomos, enfim, encontrar todas as soluções que tivessem ao nosso alcance
Como sabe, nós, quando ouvimos as pessoas, ouvimos. Não é para não fazer caso do que eles dizem, não é para não fazer. Ainda na última Assembleia Municipal disse aquilo que entende sobre essa matéria. Eu ouço e há duas questões que são pertinentes. Uma é haver razoabilidade naquilo que é solicitado, segundo, serem bem educados. Havendo essas duas razões preenchidas, e na altura um dos senhores deputados municipais do PSD disse com piada, já não sei qual foi a expressão, mas foi mais ou menos, então vamos dar prática a desses dois requisitos, mas quando nós ouvimos para ouvir. Não faz sentido que seja de outra maneira, não é chamar as pessoas para falarmos e eu depois não fazer caso daquilo que eles, desde que tenha razoabilidade, que sejam execuíveis e que nós possamos encontrar melhores soluções. Portanto, nós ouvimos e ouvimos com sentido de ouvir. E estamos a equacionar e traremos depois às reuniões públicas e da Câmara e com os clubes as soluções que foram encontradas e tecnicamente adequadas para encontrarmos as melhores soluções. Portanto, de tudo o que perguntou primeira razão, não comprometer o alargamento futuro do campo. Se o alargamento puder ser já feito, é isso que vamos fazer. Se os balneários tiverem que ser deslocados para outro sítio para não comprometer nenhuma coisa nem outra, é isso também que faremos, no sentido em que, quando se faz uma obra, é para que ela seja duradoura e que possa satisfazer as necessidades presentes e futuras dos vilafranquenses. É nisso que estamos a trabalhar, é nisso que espero poder ter respostas satisfatórias dentro das possibilidades e de enquadramento, quer jurídico, quer financeiro, que temos para aquela obra. Também não é de menos importância as disponibilidades financeiras que temos, ou seja, se entrar mais dinheiro na Câmara, se não entra mais dinheiro na Câmara, se podemos fazer aumentar a obra porque entra mais dinheiro, enfim, são tudo questões que estamos a equacionar no sentido de fazer o melhor que sabemos e o melhor que podemos para que os que utilizam e que venham a utilizar aqueles espaços tenham as melhores condições possíveis. É esse o nosso objetivo. Estamos aqui para satisfazer necessidades públicas e não para, enfim, qualquer interesse que não seja esse de satisfação das necessidades dos nossos municípios. Espero ter esclarecido. Se me permite, sei que o tempo está a correr, quando digo para não fazer os mictórios no meio das duas arrecadações, também não estou a pedir que a Câmara faça 2 bares para os 2 clubes. Estou a pedir a que futuramente aquilo possam ser bares. É sempre futuramente, não hipotecar essa hipótese. E como eu lhe digo, o dinheiro é o mesmo. Fazer os mictores entre as 2 arrecadações e fazer ao lado é igual. Nós só pedimos para que não se hipoteque aquilo futuramente para ser um pequeno bar, uma barraca. E para lhe dizer que todos os campos de futebol em São Miguel, todos os clubes exploram um bar. Ou pequeno, ou grande, eles exploram. E é uma fonte de receita para o clube. Eu só estou a pedir, só estou a pondo a hipótese, a solução, se possível, claro, de retirar os mictores onde estão e pôr mais para o lado. É só isso, Sr. Presidente. Obrigado. É a sua questão, o senhor repetia a pergunta, eu não vou responder novamente, porque a pergunta é a mesma e, portanto, a questão está respondida. Não é do povo, mas... Não, nesse caso é vereador, mas diga. Sim, e representa o povo. Enfim. Quer que ele tire a palavra? Isso, não. Então, o que eu disse não é do povo, é que neste momento a intervenção é do público, não é da nossa. A nossa é antes da ordem do dia, antes não sei o quê. Estou-lhe dando a palavra, estou explicando. E o senhor está com interjeições que não me parecem adequadas, mas faz favor, tenha a palavra em qualquer circunstância. A minha pergunta é muito simples. O fato de se aumentar a área do sintético, isso efetivamente pode comprometer o apoio dos fundos europeus?
Eu tive a oportunidade de dizer que se tivesse isso em causa, não havia nenhum alargamento. E, portanto, reuni com os fundos comunitários, com as entidades do fundo comunitário, a ver o que é que se podia fazer e, portanto, isso está tudo a ser equacionado e acautelado para que a gente não perca nenhum euro de fundos comunitários. Não havendo mais nada a tratar, do público mais alguma questão? Não. Então, está encerrada a sessão. Obrigado. Pedi aos vereadores do PSD que ficassem.